Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para termos mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus. Hoje estaremos estudando os capítulos 25 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos na reta final do estudo desse livro. É bem verdade que existem muitas coisas que há de ser descoberto, porque a palavra do nosso Deus ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria para a nossa edificação. Mas assim nós temos crescido dia após dia, estudando sequencialmente o livro de Atos dos Apóstolos. E assim nós também, como temos feito, vamos ser direcionados por algumas questões levantadas por John Stott para a nossa reflexão. E logo, entendendo o contexto no qual está inserida esta passagem, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele logo após ter comprovado a sua inocência diante de algumas acusações, ainda assim ele permanece preso, como nós vimos no final do capítulo 24, quando mostra que Paulo ele permanece por um período de 2 anos ainda preso, isso devido ao governador Félix querer agradar os judeus. E mesmo depois de haver uma substituição de governadores, com a saída de Félix e a chegada de Festo, os judeus, entendendo ser um momento oportuno para mais uma vez acusar Paulo, e Paulo agora está diante desse novo governador, vendo a necessidade de mais uma vez se defender dessas acusações. E diante dessa realidade, John Stott levanta as questões para a nossa reflexão. Primeira questão levantada por ele é exatamente isso. Por que você acha que Paulo apelou para ser julgado no tribunal de César? Nós observamos que existe aqui basicamente 2 motivos pelo qual Paulo fez isso. O primeiro motivo é porque ele sabia que se ele fosse até Jerusalém, dificilmente ele retornaria com vida, ou ele sairia de lá com vida. Ou porque os judeus certamente fariam alguma trama, alguma coisa tentando tirar a sua própria vida. Então, Paulo, pensando nisso, ele apela para que não seja julgado diante dos judeus em Jerusalém. Um outro motivo, e esse certamente é o mais forte, é porque Paulo ele lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele seria chamado para testemunhar diante do imperador em Roma, e ele vê isso como uma possibilidade, como uma oportunidade de estar vendo a palavra de Deus se confirmando. Então ele apela para que ele seja julgado diante do tribunal de César, e o que nós vemos é que o seu pedido é concedido. Antes de Paulo ser enviado, Festo, ele entende que era necessário ele perceber qual seria o motivo que ele escreveria da acusação contra Paulo, ou seja, Paulo seria enviado para ser julgado por qual motivo? E aí ele pede o auxílio do rei Agripa. E diante dessa situação, Festo ele agora passa a apresentar diante do rei Agripa algumas das questões que ele observou diante dessa situação de Paulo. E a segunda questão levantada por John Stott é exatamente isso. Qual foi o ponto principal sobre o cristianismo mencionado por Festo no relatório que ele apresentou a Agripa? Nós vemos que isso está exatamente destacado aí no capítulo 25, os versículos 18 e 19, quando Festo ele diz que não viu em Paulo nenhuma questão das quais estavam sendo acusados. Na verdade, ele estava sendo acusado de acordo com uma certa crença de um certo Jesus que havia sido morto, e Paulo afirmava estar vivo. E nós observamos aqui, meus irmãos, como isso é um ponto chave para o cristianismo. O fato de que nós observamos que Jesus ele é a mensagem central, e que Jesus ele venceu a morte naquela cruz. A mensagem da cruz é a mensagem central e principal do Evangelho. Observem que essa mensagem, como o próprio Paulo nos fala, ela não é compreensível para aqueles que não foram alcançados pela graça. Ela se torna loucura para uns, ela se torna insensatez para outros, ela se torna até blasfêmia talvez, vergonha. Mas
para nós que cremos, ela é o poder de Deus para a salvação. Nós pregamos a mensagem da cruz. E não simplesmente a mensagem do Cristo crucificado, mas do Cristo vitorioso que venceu a morte no alto daquela cruz. Porque se não houvesse a cruz, não haveria remissão dos pecados, mas graças a Deus que ele venceu a morte para nos dar a vitória. E hoje nós estamos aqui porque cremos que ele não ficou somente naquela cruz, mas ele ressuscitou para garantir a nossa esperança. E é exatamente isso que Paulo ele vai falando na sequência aí. E a questão 3, a qual John Stott levanta para nós, ele diz: porque Paulo diz está sendo julgado? É exatamente sobre isso. Paulo diz: é por isso que eu estou sendo julgado, devido à esperança da ressurreição. E ele até questiona aqui no capítulo 26, o versículo 8, ele questiona: por que julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Sendo Deus todo-poderoso, o que há de tão espetacular nisso? O que há de tão impressionante no fato dele dar vida aos mortos? Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Inclusive ele continua falando: na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus. E ele passa agora, como nós vemos, a falar sobre uma série de situações que aconteceu na sua vida. Ele era perseguidor, ele buscava tirar inclusive vidas dos seguidores de Cristo, mas ele foi alcançado por essa graça. Ele foi alcançado por essa luz que transforma a sua vida. E agora ele passa a ser comissionado, a ser o apóstolo dos gentios. O próprio Cristo envia até os gentios para pregar essa mensagem. E como ele diz aí, ele fala: eu não fui desobediente à visão celestial, eu não fui desobediente à vontade do meu Senhor, mas eu preguei, eu levei essa mensagem. E é por isso que eu estou sendo julgado. É por causa dessas coisas que eu tenho sido julgado. Por estar pregando, por estar falando a verdade, por estar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cristo ressurreto. Então, o rei Agripa, ele observa isso, e Paulo passa agora a observar algumas séries de situações que ele vai falar para o rei Agripa. E nessas situações, e isso é realmente algo de chamar a atenção, Paulo ele observa que ele não está simplesmente se defendendo, ele não está aqui tão preocupado em fazer uma autodefesa, mas ele está preocupado, ele está intencionando a pregar a mensagem do Evangelho. Essa é a intenção principal de Paulo. Por isso que mesmo depois que ele faz a sua defesa, ele lembra: olha, rei Agripa, eu sei que você sabe dessas coisas, sei que você conhece, você crê nos profetas. E o rei olha e diz: Paulo, por pouco você quer me persuadir a ser cristão? Talvez essa tenha sido uma pergunta retórica, uma fala que não foi na intenção de dizer que ele já estava quase sendo convencido, mas Paulo não atenta para qual é o ideal dessa pergunta, se ela é sincera ou não. Na verdade, Paulo usa isso como uma oportunidade para pregar a mensagem para o rei, para dizer: quem me dera, ó rei, que não somente você, como todos fossem assim como eu, com a exceção, obviamente, das prisões, mas das cadeias, mas que todos pudessem ser cristãos, conhecer a verdade, essa verdade que transforma, essa verdade que liberta, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, que conhecendo essa verdade, seríamos transformados, seríamos libertos para a glória do seu nome. E Paulo assim fala, ele conclui essa fala com o rei Agripa dizendo: quem me dera que todos pudessem ser assim como eu e conhecer esse Cristo, porque essa esperança é uma esperança que ela não tem fim. Muitos têm confiado, como diz o salmista, em carros, em cavalos, em homens. Muitos têm confiado no seu poder aquisitivo, mas nós temos visto nos últimos dias quantas pessoas que têm dinheiro, mas diante das situações não têm conseguido encontrar solução, mesmo com todo o seu dinheiro.
Quantas pessoas têm confiado na sua saúde física e aí observa como é um sopro, como é apenas como uma erva que cresce de manhã, mas de tarde pode murchar, porque às vezes um simples vírus, como tem sido chamado, um inimigo invisível, algo microscópico que não se vê ao olho humano, mas aflige o homem e derruba, às vezes, grandes atletas, homens fortes. Nós temos visto isso acontecendo, porque na verdade nós somos frágeis. Muitos têm confiado na sua inteligência, mas mesmo diante de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, o homem não tem conseguido, por exemplo, produzir uma vacina para tudo isso. E todas essas coisas comprovam a fragilidade do homem. E não digo nem somente essa situação do Covid-19, do coronavírus. Na verdade, nós podemos ver em diversas outras situações. Podemos citar, por exemplo, aqui um simples mosquito. Ele pode, uma simples picada no mosquito, causar tantas enfermidades, como é o caso da dengue, da chikungunya, da zika, que tem afligido tantas pessoas nos nossos dias. E tudo isso para comprovar como o homem ele é falível, como o homem ele é limitado, como o homem é necessitado de uma esperança que é maior, de uma esperança que ela não se frustra apenas nesse mundo, mas de uma esperança que vai além. E é essa esperança que o apóstolo Paulo prega, e é por causa dessa esperança que diz ele está sendo julgado, mas ele não se cala de falar que Jesus Cristo é a esperança. Não importa se é para rico, se é para pobre, não importa, ele está pregando que Jesus Cristo é a única esperança. E assim nós caminhamos para a conclusão desse estudo. Eu gostaria de estar fazendo essa conclusão, fazendo uso de algumas falas dos nossos irmãos que têm contribuído, respondendo essas perguntas semana após semana. Os irmãos que têm se esmerado em ler a palavra, em meditar na palavra para buscar maior conhecimento, e eles têm compartilhado conosco, que tem sido algo muito produtivo, as suas respostas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora essas respostas. Da questão 6, levantada por John Stott, a última questão levantada por John Stott, está aqui fazendo um verdadeiro desafio para as nossas vidas. É algo muito desafiador, é algo que nos incomoda às vezes até pensarmos por que isso não acontece com tanta frequência em nossas vidas. O que John Stott nos questiona é: o que será que as pessoas pensam do cristianismo a partir do seu testemunho? O que será que as pessoas pensam sobre o cristianismo ao olhar para as nossas vidas? É algo que pode nos incomodar, mas deve ser, na verdade, algo que deve nos desafiar a crescermos mais e mais na graça do nosso Deus. E é isso que os nossos irmãos entenderam e responderam. Aqui a nossa irmã Suzela, ela disse o seguinte: tenho me esforçado continuamente para que Jesus seja louvado e engrandecido através do meu testemunho de vida. Quando tenho oportunidade de conversar com pessoas que estão aflitas e angustiadas, procuro mostrar como é bom servir ao único e verdadeiro Deus, que não há nada melhor no mundo do que se sentir protegido por Ele. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa é entender que, assim como o próprio Paulo escreveu, nós devemos chorar com aqueles que choram, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E é isso que Deus tem feito. Deus permite que nós passemos por momentos de tribulações, momentos de angústia, para que quando outras pessoas venham até nós, outras pessoas, como a própria nossa irmã Suzeli falou aqui, que vêm aflitas, nós possamos trazer uma palavra da parte de Deus de conforto, de esperança para essas pessoas. É isso que o autor da carta aos Hebreus falou. Nós somos consolados com toda sorte de consolação que vem do alto, para que nós também possamos consolar a outros. E é isso que a nossa irmã tem tentado fazer. Glória seja a Deus por isso. Nosso irmão John também trouxe aqui uma contribuição dizendo o seguinte: pela graça e misericórdia do nosso Deus, as pessoas que convivem comigo têm olhado para a minha vida e têm visto como um referencial. Como isso é importante, meu irmão John, porque na verdade essa deve ser a nossa busca constante, sermos modelo, exemplo, ainda que nós reconheçamos que somos falhos, que somos pecadores, que somos limitados, mas que a cada dia, pela graça do nosso Deus,
possamos sim nos tornarmos referenciais. Assim como Paulo escreve àquela igreja em Tessalônica, ele diz: de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes, não só na Macedônia, mas na Acaia, em toda aquela região, aquela igreja se tornou um referencial. Assim também, como o nosso irmão John falou, ele tem buscado a cada dia comprovar com a sua vida que o quanto Deus transforma, e ele tem buscado ser um referencial, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. E para concluir, a nossa irmã Dani também traz uma contribuição falando o seguinte: sempre que posso eu tento mostrar às pessoas o quanto Deus é um Pai bondoso, o quanto Deus é um Pai que cuida, e nós, ela afirma, e eu como uma filha preciso ser obediente a Ele. Esse deve ser o nosso propósito, viver uma vida de obediência ao nosso Pai, que é um Pai cuidadoso, que é um Pai amoroso, que é um Pai bondoso, que cuida das nossas vidas. E assim que o apóstolo Paulo falou: eu não fui desobediente à visão celestial, antes eu obedeci, e por isso eu não importo de ser julgado, porque na verdade quem está sendo julgado é o Evangelho, mas o Evangelho ele é o poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que nele crê. E assim como Deus tem usado esses irmãos semana após semana, eu quero propor um desafio para você também, para que Deus te use, para que você possa testemunhar das maravilhas do Senhor na sua vida. Nós temos pensado muito sobre isso, e eu sei que existem muitos motivos pelo qual nós poderíamos testemunhar da obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Mas eu quero te desafiar a escolher pelo menos uma coisa. Não precisa ser recente, pode ser algo que aconteceu com você em alguma época. Compartilhe comigo, mande um áudio, mande um vídeo, mande um texto, não importa como, compartilhe para que possamos fazer aí uma compilação desses testemunhos e fortalecer uns aos outros, mostrando que Deus continua operando maravilhas no nosso meio. Eu te desafio a fazer isso ao longo dessa semana, para que possamos estar compartilhando com a igreja na próxima semana as maravilhas do Senhor na nossa vida. E assim nós concluímos mais esse estudo. Que Deus continue nos abençoando, Deus restante de semana, debaixo de sua graça e proteção, e que a cada dia nós possamos testemunhar das maravilhas do Senhor na nossa vida. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.